com todas as sortes de bênçãos. Melhor noite. Hoje, quinta-feira, 6 de fevereiro de 2020. Eu estou aqui antecipando esta pérola da graça, porque ontem nós tivemos aí uns desajustes dos nossos equipamentos, mas eu estou aqui me antecipando nesta pérola da graça, para que vocês então desfrutem mais um pouco do Evangelho da graça de Deus. Olha, o tema desta pérola da graça é o uso do véu na igreja, costume e tradição de homens. Olha o que disse o apóstolo da graça de Deus, o apóstolo Paulo, aos seus ouvintes lá na primeira era cristã. Olha lá, primeira epístola de Paulo aos Coríntios, no capítulo 11, no versículo de número 1, eu vou ler até o versículo de número 16. Vamos à palavra. No Senhor, todavia, nem a mulher é independente do homem, nem o homem independente da mulher. 12. Porque como provém a mulher do homem, assim também o homem é nascido da mulher e tudo vem de Deus. 13. Julgai entre vós mesmos. É próprio que a mulher ore a Deus sem trazer o véu? 14. Ou não vos ensina a própria natureza a ser desonroso para o homem usar o cabelo comprido? 15. E que tratando-se da mulher, é para ela uma glória? Pois o cabelo... 15. Pois o cabelo lhe foi dado em lugar de mantilha. 16. Ou não... 16. Contudo, se alguém quer ser contencioso, saiba que nós não temos tal costume, nem as igrejas de Deus. Abençoados, antes de mergulhar um pouco nesse contexto, nesse texto, deixe-lhe dizer uma coisa que talvez você desconhece. A epístola de Paulo aos Coríntios não tem espiritualidade. Sim, é isto mesmo. Paulo não pregou espiritualidade a esta igreja. É que a tradição evangélica pega vários assuntos da igreja de Corinto e cria doutrina. Paulo não falou com o assunto sobre línguas, que eram línguas idiomáticas na primeira era cristã, para a evangelização do evangelho que ainda estava em curso. Não falou em Éfeso, não falou aos Tessalonicenses. Paulo não falou sobre aquela festa, que na verdade é até um atributo à mitra, que os crentes fazem ceia. Não falou em Éfeso, não falou em Tessalonicenses, não falou com Timóteo, não falou com ninguém. Paulo não tratava desses assuntos com essa igreja, com as demais igrejas. É por isso que aqui Paulo diz: contudo, se alguém quer ser contencioso, saiba que nós, Paulo e as demais igrejas, não temos tal costume, nem as igrejas de Deus. Então era um costume local na igreja de Corinto. Está claro? Saiba que nós não temos tal costume. O uso do véu era um costume na igreja de Corinto, mas não era para Paulo e os pregadores e nem para as igrejas de Deus. Então, tudo o que Paulo pregou à igreja de Corinto, com exceção algumas palavras em que ele conta o seu testemunho de caráter autobiográfico, alguns aconselhamentos, a grande maioria do que Paulo pregava ali não era espiritual. Olha o que diz Paulo no capítulo 3, no versículo de número 1, e eu vou ler até o versículo de número 2. 1 de Coríntios capítulo 3, versículo 1. Eu,
porém, irmãos, Paulo, a igreja de Corinto, não vos pude falar como espirituais. Parou aqui. Então, quando Paulo chega na igreja de Corinto, ele falou de forma espiritual? Não, ele está dizendo aqui que não. Então, estas epístolas, 1 de Coríntios e 2 de Coríntios, não há espiritualidade sendo tratada. Olha lá, eu, porém, irmãos, não vos pude falar como espirituais, e sim como a carnais, como crianças em Cristo. Ui! Os assuntos tratados nas epístolas de 1 Coríntios e 2 Coríntios não carrega espiritualidade. Paulo disse, eu não vos pude falar como espirituais, e sim como a carnais. Eles eram carnais, e o carnal não vai entender o espiritual. Não entende as coisas do espírito. O homem natural, o homem carnal, não entende as coisas do espírito. Essas pessoas não entendiam as coisas do espírito. Os coríntios não entendiam. Aonde está a doutrina do falar em língua? Na igreja carnal. Aonde está a doutrina do pão com suco? Na igreja carnal. Paulo disse, tudo isso que eu falo com vocês não são espirituais. Aonde está a doutrina do uso do véu? Na igreja carnal. Essa igreja, eles se batizavam até pelos mortos. Depois Paulo diz no versículo de número 2, olha lá. 2, leite vos dei a beber. Ui! E não vos dei alimento sólido, porque ainda não podia suportá-lo, nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Leite vos dei a beber. Então, a igreja do Corinto era uma igreja de leite. Não há um alimento sólido nessas epístolas. É leite. Então, lá em 1 de Coríntios 11, vamos voltar lá em 1 de Coríntios 11, versículo 11. Vê se há espiritualidade nisso aqui, olha só. No Senhor, todavia, nem a mulher é independente do homem, nem o homem é independente da mulher. Uau! Que espiritualidade! Que revelação! Não tem revelação, não tem espiritualidade. Isso é comum. 12. Porque como provém a mulher do homem, assim também um homem é nascido da mulher. Uau! Tem espiritualidade nisso? Isso é um assunto para carnal, para menina, para bebê, para criança. É o que a carta apresenta. Leite, carnais, não falou como espirituais, não deu alimento maduro. E as igrejas têm base, porque é Paulo, tem base na sua doutrina nas igrejas de Corinto. Uma igreja carnal. Depois Paulo diz no versículo de número 13, olha aí, vamos recapitular. Julgai entre vós. É para julgar entre todas as igrejas do Brasil? Ou ele estava tratando com a igreja de Corinto? Julgai entre vós ou julgai entre todas as igrejas? Você leu no versículo 16 que as demais igrejas não tinham esse costume. Então Paulo diz, julgai entre vós mesmos. É próprio que a mulher ore a Deus sem trazer o véu? O que está acontecendo nesse contexto? No contexto social, lá em Corinto, uma das maneiras de se conhecer uma prostituta era se ela estivesse com o cabelo curto ou careca. Esse era um indicativo que uma mulher estava na atividade da prostituição. Havia ainda na cidade um templo dedicado a Deus Afrodite, cuja atividade sacerdotal era desempenhada por mulheres, e muitas delas carecas, e também por homens transexuais que deixavam o cabelo crescer para ficarem parecidos com as mulheres. Foi por isso que Paulo disse nos versículos seguintes, se eu não me engano, no versículo 14, olha lá. Ou não vos ensina a própria natureza ser desonroso para o homem usar o cabelo comprido? Então, homens transexuais
que queriam ficar iguais às mulheres para ministrar de forma sacerdotal no templo, deixavam o cabelo crescer. E já naquela época, alguns usavam até perucas. Então, quando estes homens se convertiam pelo evangelho, não pela religião, quando eles entravam na reunião dos irmãos lá em Corinto, Paulo admoestava eles contra isso. E as mulheres que estavam carecas, Paulo dizia a elas: vocês têm que vir com o véu, porque o véu é dado a vocês no lugar do cabelo. Por quê? Porque outrora na vida pregressa elas tinham raspado a cabeça, e alguém poderia passar e ver uma mulher que outrora era sacerdotisa no templo de Afrodite, agora dizendo glórias a Deus. E Paulo queria com isso trazer esta submissão para não golpear a mente das pessoas. Tanto é que Paulo diz no versículo 15, olha lá, e que tratando-se da mulher, é para ela uma glória, pois o cabelo lhe foi dado em lugar da mantilha. Então ela tirou o cabelo. Como substituiu o cabelo? Colocando véu. Mas isso era nesse contexto lá em Corinto. Paulo disse: julgai entre vós. E então no versículo de número 16, Paulo diz o seguinte: contudo, se alguém quer ser contencioso, saiba que nós, agora não é vós, agora é nós, saiba que nós não temos tal costume, e nem as igrejas de Deus. Por favor, aí no YouTube, quem é na igreja de Deus aí, diga ualá. Nós não temos costumes de andar com véu. Não, meu amado, da onde que eles tiram isto? Da igreja carnal. Da onde que eles tiram isso? Da igreja de leite. Uma igreja de leite cheio de mandamentos, de regras, e que criam estatutos internos e vão contra esse estatuto, que é o estatuto do Cristo ressuscitado. O evangelho está acima de todos os estatutos criados por homens. Abençoados, Paulo deixou claro em Colossenses capítulo 2, versículo de número 20, e ao versículo de número 23, se morresse com Cristo para os rudimentos do mundo, porque, como se vivesses no mundo, vos sujeitais a ordenanças. 21, não manuseie isto, não proves aquilo e não toque aquilo outro. 22, segundo o preceito e doutrina dos homens, pois que todas essas coisas com o uso se destroem. Doutrinas segundo o preceito de homens. Paulo disse: nós não temos tal costume. Abençoados, que fique bem claro, Deus não vê como vê o homem. O homem olha para o exterior, o homem olha para o pedaço de pano na cabeça. Qual foi o pedaço de pano que Maria usou? E havia até uns costumes árabes, uns costumes judaicos, mas não que isso trazia santidade ou poder, ou que Deus ouviria mais ou que não iria ouvir. Deus não vê como vê o homem. O homem olha o exterior, Deus vê o coração. 1 Samuel capítulo de número 6, versículo de número 7, deixa estampada esta verdade ainda no antigo pacto. Porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, porque o rejeitei, porque o Senhor não vê como vê o homem vê o exterior, o véu, a roupa, a calça comprida, o coque, o vestido. Isto é o homem que vê, porém o Senhor vê o coração. Então, toda esta vida exteriorizada é doutrina de homens para aprisionar os homens. E nós temos hoje a chave que abre essas algemas. O pacto da graça de Deus não tem nada a ver com o exterior, com coloca véu, com tira véu. Isto é o exterior.
bota a camisa, tira a camisa, coloca a bermuda, isto é o exterior, entra dentro de um local dizendo que é santuário de Deus e dobra o joelho numa cadeira e eu cheguei agora a este lugar santo. Tudo isto é o exterior, é a religião farisaica, é a manipulação, é o engano. A verdade é esta: Deus não vê como vê o homem, e o pacto da graça de Deus não tem nada a ver com o exterior. Paulo explicou aos hebreus que gostavam de uma vida exteriorizada, em Hebreus capítulo 8, versículo de número 10, olha lá: porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daquele dia, diz o Senhor. Olha lá: na sua mente imprimirei as minhas leis, também sobre o seu coração as escreverei, e eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Na sua mente. Não é no exterior, é aqui, é na mente. Graça na mente e no coração. Olha lá, também diz, não é Geraldo, não adianta me atacar. Meu amado, não adianta vir para cima de mim igual Golias foi para cima de Davi, não adianta. Aqui quem diz é o Senhor: na sua mente imprimirei as minhas leis, também sobre o seu coração as escreverei, e eu serei o seu Deus e eles serão o seu povo. Graça na mente e no coração, não é no exterior. No exterior é a atitude farisaica e que Jesus de Nazaré, nos dias de sua carne, já condenava. Ele dizia: vocês são sepulcro caiados, vocês são bonitinhos por fora, mas lá dentro são podres, estão mortos. Não adianta enfeitar o pavão, não adianta mudar o exterior, tem que estar lá dentro. A graça é imprimida na mente e no coração. Eu posso ouvir um glória a Deus, um Abba Pai? Abba Pai. Depois ele diz no versículo de número 11, olha aí: e não ensinará jamais cada um ao seu próximo. Alô? Eu não estou te ensinando, eu estou lendo. Eu estou aqui pelo Espírito de Deus iluminando os teus olhos para te tirar desse engano, porque na verdade você sabe de tudo. O Espírito de Deus está imprimido na tua mente. É que o vírus do sistema entrou em você e você esqueceu. E eu estou agora descontaminando, atualizando o software. E aí você diz: bem que eu duvidava, bem que eu não aceitava isto. Claro, a verdade chegou e iluminou os olhos do teu entendimento. Olha lá: e não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: conhece ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior. 12, pois para com as suas iniquidades usarei de misericórdia, e dos seus pecados me lembrarei no dia de ceia. Não! E dos seus pecados jamais. Jamais quer dizer até quando? Jamais. E para com as suas iniquidades usarei de misericórdia, e dos seus pecados jamais me lembrarei. Se Deus iria lembrar do pecado da minha esposa, que ela entrou aqui sem véu, se quando ela entrasse no local, Deus iria falar: Jaqueline, eu sei o que você fez no verão em 1970. Pode parar. Depois ele diz no versículo 13, olha lá: quando ele diz nova, a nova aliança, a graça de Deus, torna antiquada a primeira. Ora, aquilo que se torna antiquado e envelhecido está prestes a desaparecer. E no ano 70, o símbolo maior da lei física desapareceu. E agora nós vivemos graça sobre graça. Abençoados, a igreja tradicional está gerando filhos para a escravidão. Pregou Paulo e prego eu, a igreja no Brasil, a igreja de Cristo, em Gálatas capítulo 4, versículo 21 e 26. Olha lá o que diz esta palavra linda: dizei-me vós os que quereis estar sob a lei, acaso não ouvis a lei? 22. Pois está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da mulher escrava e o outro da livre. 23.
mas o da escrava nasceu segundo a carne, o da livre, mediante a promessa. 24. Estas coisas são alegóricas, porque essas mulheres são duas alianças, uma lei e a outra graça. Uma, na verdade, se refere ao Monte Sinai, que gera para a escravidão. Esta é Agar. Uma dessas mulheres, numa analogia de Paulo, numa analogia de Geraldo, é a igreja que está debaixo do engano da lei. Está debaixo de engano. Por quê? Porque colocar véu ou tirar véu não faz de você mais santo e menos santo. O que faz de uma pessoa santa no espírito é a presença do santo em nós. Então Paulo diz, na verdade, uma dessas mulheres, na analogia de Paulo, é a lei que se refere ao Monte Sinai, que gera para a escravidão. Esta é Agar. 25. Ora, Agar é o Monte Sinai na Arábia e corresponde a Jerusalém atual, que está em escravidão com seus filhos. Então, todo lugar que tem regras, mandamentos exteriorizados, que acha que é por meu sacrifício, pela minha forma de vestir, que acha que é pelo exterior, praticando o ritual, praticando mandamentos, obedecendo o estatuto de homens, está em escravidão com seus filhos. Depois Paulo diz no versículo de número 26, olha lá, mas a Jerusalém lá de cima, a Jerusalém espiritual, diz que é livre, o qual é a nossa mãe, do qual o povo da graça de Deus faz parte. Abençoados, deixe-lhe de garantir uma coisa. Este é o pacto da graça de Deus, que chegou no cenário do Brasil para ficar, e para libertar os filhos que estavam algemados, debaixo de mandamentos, de regras, guardar sábado, praticar a lei, guardar isto, a Páscoa, jejum, o dízimo, tudo isto gera para a escravidão. A graça de Deus, o culto é racional, e eu deixo vocês descansar esta noite com Romanos capítulo 12, versículo de número 1 e 2, olha lá, rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto, o quê? Racional, é o culto com entendimento. O verdadeiro culto a Deus não tem nada a ver com pagar o preço, com o exterior, com jogar dinheiro, com amarrar fita, com acender vela, com ir buscá-lo no monte, com uma vida de falsa santidade, de mostrar que é santo. Não, o verdadeiro culto a Deus é esse que nós estamos fazendo aqui esta noite com os meus irmãos aí no YouTube. É o culto racional. E me desculpe aqui, um parênteses, bem-vindo ao culto racional, ao culto que agrada a Deus. Depois ele diz então no versículo de número 2, olha lá, e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Transformai-vos pela renovação da vossa mente. Enquanto você não tiver a mente renovada, ao invés de você experimentar a boa, a perfeita e agradável vontade de Deus, você vai ser sujeito a mandamentos, a regras e a estatutos de homens que pregam parte de um contexto social e histórico da igreja de Corinto, que era uma igreja carnal, para aplicar a vocês, que é uma igreja espiritual, cuja mente está renovada pela pregação do Evangelho. Fica aqui a minha gratidão, o meu louvor a Deus pela sua vida. Vamos juntos, crescendo na graça e do conhecimento, desconstruindo tudo isto que foi implantado na mente dos eleitos, que devem viver a boa,
a agradável e perfeita vontade de Deus. Me despeço dizendo a vocês que vocês têm o direito de reinar em vida e viver em perfeita vitória. Vocês são o melhor da criação de Deus. Tudo está bem, disse Paulo, e digo eu, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados segundo o seu propósito. Graça e paz. Um forte abraço a todos.